Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Eu e a Aline queremos dar aqui as boas-vindas para vocês. Vocês que vão ouvir hoje sobre um assunto que é um tanto quanto curioso, né, Aline? E que a gente vai falar bem por cima, mas que esse por cima, esse superficial já é tão bom, é tão maravilhoso saber a nossa capacidade, né, Aline? E essa capacidade que nós temos aqui no nosso cérebro. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, sobre algumas coisinhas desde quando foi formado, essa formação dele, que também está ligado com aquilo que a gente já veio falando, dos cinco sentidos, dessa questão criança, o amadurecer, e é isso é o nosso tema hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse nosso cérebro. Não é mesmo, Aline? Exatamente, exatamente. Então sejam todos muito bem-vindos. E sim, vamos trazer de uma maneira simples e prática. E como a Lizzie falou, são poucas informações, mas que vão enriquecer sim aí a vida de vocês. Até porque nós estamos falando do sistema mais complexo do nosso corpo. Então, aqui ninguém vai sair anatomista, fisiologista. A ideia é trazer, sim, um conhecimento para que vocês possam olhar aí para vocês de uma maneira um pouco diferente do habitual, com uma base. Eu sempre brinco assim, Lizzie, não existe um manual de instrução para a vida. Mas se a gente começa a conhecer um pouco mais do funcionamento do padrão corporal e como é processada emoção, sentimento, tudo isso aqui dentro, facilita muito o nosso crescimento, não é verdade? Com certeza, até mesmo eu, né, que não sou nenhuma fisioterapeuta, não estudei nada, nessa parte física, mas o pouco que eu consegui aprender, tanto com a psicossomática, como com conhecimentos, com alguns cursos que eu tive, esse pouco já me deixa surpresa de quanto nós temos para nos ajudar, o quanto nós podemos se ajudar, ajudar o meu próprio corpo, ajudar a minha própria preservação aqui da minha vida, da minha saúde. E é esse o nosso objetivo hoje. Trazer um pouquinho sobre esse início, como que se iniciou, vamos chamar assim, né, Aline? Como que iniciou essa parte, essa formação. Mas nada melhor aqui que convidar a Aline para que ela possa discorrer e trazer essas pérolas, vamos dizer assim, que são coisas mesmo básicas, mas que são muito, muito importantes, gente. Então, vamos aqui, eu e a Aline, vamos estar aos pouquinhos aqui, trazendo ela explicando uma parte mais física, eu trazendo um pouquinho, questionando também ela, para que você também possa tirar, enriquecer tudo isso que você também pode trazer para você. Tá ok? É esse o nosso objetivo hoje aqui nesse canal. Afinal, é olhar para si. E hoje a gente vai olhar para um pedacinho nosso, né, Aline? Quer começar aí para nós? Explica aí. Primeiro, pensar aqui em ligar os pontos. Esse Uhum. episódio, ele tem muita conexão com o episódio anterior dos cinco sentidos. Os cinco sentidos também fazem parte do nosso sistema nervoso. Eles ali, durante o período gestacional, todo o sistema nervoso, é que uma das divisões é olhar para o sistema, para a parte dos cinco sentidos, estudá-los de forma separada. E hoje a gente vai um pouco ver da função cerebral. Porque se os sentidos são a forma como eu capto as coisas ao redor, então se você ainda não assistiu esse episódio, volta lá, assiste, porque vai dar muito mais sentido para o que nós vamos trazer aqui. Então, cinco sentidos fazem essa captação de todas as informações ao redor. Mas alguém tem que processar, alguém tem que ir lá e falar o que é que eu faço com isso, ou o que eu não faço com isso, na é verdade, Lizzie? Exatamente. E ali se inicia, né? Vamos dizer assim, que o nosso cérebro, a função
a função dele é garantir a nossa sobrevivência. Não é mesmo? Desde a formação, desde a parte, não é a primeira, né, Aline? Me corrija aí, mas como que todas elas se formam, mas elas têm essa divisão que nós vamos trazer hoje, né? Que é o sistema, o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Então, esse início aqui, né, onde fica muitas vezes ali gravado algumas sensações e algumas situações, até lá dos cinco sentidos, que vão fazer a pessoa ou lutar ou fugir. Lutar ou fugir, exatamente, ou congelar, né? Sim, sim. O sistema nervoso como um todo é um dos primeiros sistemas a serem formados durante a gestação. Ele vai ficar pronto ali mais ou menos no 17º dia, ou seja, quando tem ali quase 4 meses. Só que ele já está em funcionamento e também ele vai amadurecendo com os estímulos que nós vamos recebendo durante a vida. Então, ali, num primeiro momento, as sensações, como você lembrou, dos cinco sentidos, quando a criança está fazendo uma gracinha, ela está ali, o bebê, ele está explorando os sentidos, é uma maturação daquela informação nervosa que já tinha sido feita durante o período da gestação. As emoções e os sentimentos, eles só podem ser processados com interação, mas também ele está vivenciando dentro dos processos da gestação, através ali da informação da mãe, e a questão de aprender aqui, que nós vamos olhar um a um, entender, conversar como nós estamos fazendo aqui, é uma outra fase. Então, Liz, eu gosto sempre de falar isso. Nós usamos dentro de toda a capacidade do nosso sistema nervoso o tempo todo em conjunto. É que para vias de estudo, nós costumamos Sim. dividir para ficar realmente mais prático e mais fácil. Então, hoje a gente vai falar do cérebro, com essas divisões que a Lise pontuou. Você não fica confuso, porque dá a impressão, Lise, que às vezes é uma coisa independe da outra para acontecer. E não, ó, nós estamos aqui usando todas essas áreas e tudo que existe no nosso corpo ao mesmo tempo. Aí eu falo de um exemplo que eu gosto de como que eu descrevo o sistema nervoso. Ele é uma rede de processamento. Mas, se a gente olhar, por exemplo, assim, vamos pensar numa casa, fica mais prático? Você tem aí na sua casa. Quer ver como você tem? Na sua casa e na casa de quem está vendo, como tem na minha, tem uma caixa aí elétrica com disjuntores, não tem? Sim, tem sim. E Tem. quem conhece sabe, né? Quem já abriu aquilo ali sabe. Parece confuso para quem não sabe, quem não conhece, né? Quem não trabalha com isso. Exato, mas em algum momento teve um contato. E todos esses disjuntores vão levar, então, para a casa toda fios que vão gerar as conexões e que você tem aí acesso, então, à energia, não é mesmo? Sim, sim. Tem um disjuntor específico para cada ambiente, no caso, né? Para geladeira, para o chuveiro, para a sala, para. Exatamente. Então, cada um liga, tem a sua função. Exato. Então, o sistema nervoso basicamente é isso. O seu cérebro, junto com a sua medula, fazem parte dessa caixa de disjuntores. E todos os órgãos, inclusive os dos sentidos e outros, como estômago, rim, seu músculo, sua unha, seu cabelo, vão ter conexões, vão ter fios que levam e também são ali também devolvidos de Uhum. conexão com essa caixa de disjuntor. Então é muito simples. Eu falo que é o melhor exemplo nesse sentido, porque é elétrico, inclusive. Nós sabemos que existe um estímulo elétrico que envolve a função cerebral. Então, é dessa maneira que a gente trabalha. Se eu quero acionar determinados disjuntores, eu vou ter determinados estímulos. E aí as respostas vão acontecer. Exatamente. Agora você falando, tem situações em que a gente mesmo sente esses estímulos, né? Na vida, em situações diárias, às vezes. Acontece ali de repente, até um barulho, onde você se apavora, onde você se assusta, onde dá aquele. E agora o que que eu faço? E você fica, será que queimou a luz? Será que bateram lá na rua? Será que tô. Não é?
Aí, conta para nós agora, Aline, como é que é esse crescimento? Isso, quando dá isso no meu cérebro, que região ali, eu começo, que disjuntorzinho ali que deu que ligou. Maravilha. Eu vou colocar uma imagem aqui para complementar hoje essa vivência que nós estamos fazendo, para vocês terem mais ideia do que nós vamos falar. Senão fica também uma coisa, mas onde é isso, onde é aquilo? Vamos ver se dá certo? Peraí, gente. Sim. Compartilhar imagem. Vamos ver, hein? Primeira vez que a gente testa aqui essa função. Vamos lá. Liz, tá vendo minha tela? Sim, Então, certinho, pessoal, perfeito. Uhum. perfeito. Então, o pessoal também vai estar vendo lá. Ok. Então, gente, esse aqui, apresentando de uma maneira simplificada, é o cérebro, aquela rede de processamento, essa informação que nós passamos para vocês até agora. Tudo acontece aí dentro. Todos os comandos, inclusive a sua respiração e essas sensações que a Lizzie falou, ele vai executar. E aí, dentro dessa estrutura, a Lizzie começou falando das sensações, então nós vamos falar sobre essa divisão que um neurocientista fez, que é o cérebro chamado cérebro trino. Por que trino? Ele dividiu em três partes: parte reptiliana, sistema límbico e neocórtex. A primeira parte, que estão as principais informações para a sua sobrevivência básica, estão registradas dentro dessa região aqui que está marrom e que é o cérebro conhecido como, então, reptiliano. Lá estão todas essas informações para que você, mediante uma ameaça real, faça o quê? Lute ou fuja. Nós temos outras possíveis reações, mas nós não vamos falar diretamente delas hoje, não é mesmo, Lizzie? Sim, sim, sim. Só a luta e a fuga já dá muito assunto, né? Para falar e já dá para sentir como muitas vezes nós estamos diante de situações ou mesmo de decisões da vida. Eu vou fugir, ou eu vou lutar, 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 como se estivesse numa guerra. Meu corpo todo está preparado para essa luta que precisa ter, e às vezes nem é tanto, não é Exato. real, às vezes, e o nosso corpo está sentindo aquilo. Ou é real, ou realmente eu estou diante de um sofrimento, de algo ali onde eu precise lutar. Sim, então eu tenho tudo isso dentro de mim. Muitas vezes também, quando eu tô, se aparece um cachorro e eu preciso correr, com certeza essa parte vai acender, até vamos dizer assim, esse disjuntor vai ligar toda a minha capacidade, todos os meus músculos aqui e eu vou correr, eu vou fugir, porque é algo que está, né, nessa partezinha aqui, né, do reptiliano que tem essa função do fugir e do lutar. Sim, e é sempre para preservação da nossa vida. E nós vamos repetir muito isso, porque às vezes as pessoas pensam que isso é algo desnatural, e não é. E é como a Lizzie falou. Então, se esse cachorro veio e foi ameaçador para você, seja porque de fato ele está causando ali um movimento para te atacar, ou você teve uma referência lá atrás de um susto com um cachorro ou com outro animal, o seu corpo vai ser preparado em que sentido? Se você vai lutar ou fugir, o que vai acontecer no seu corpo? Eu acho legal falar para as pessoas também, Lizzie, algumas das coisas que acontecem e que isso independe da sua consciência e da sua vontade, porque é um alerta de preservação da vida. Então, você queira ou não, você vai ser preparado como? O seu coração começa a bombear mais sangue. Este sangue vai para as periferias, então eu me refiro a braços e pernas, porque se eu vou lutar ou fugir, eu preciso que essas estruturas estejam firmes para isso. A minha pupila vai dilatar, vai alterar a minha respiração e toda a adrenalina que eu puder, eu vou fazer ela ficar no corrente sanguínea para eu lutar ou fugir. E vale também falar, Liz, aproveitando essa questão, nós falamos inclusive aqui de uma ameaça real.
mas acontece numa patologia bem comum que não está acontecendo a real, a ameaça real, e a pessoa faz isso com o corpo todo. Nós estamos falando de estresse contínuo e também de ansiedade. Então, o que vai acontecer? Automaticamente, o seu corpo vai ter uma redução de sangue nas regiões dos órgãos. Então, isso vai diminuir também a questão do seu estômago funcionar legal, do seu intestino funcionar legal, e assim por diante. Exatamente, como esse lado nosso emocional, vamos dizer assim, aquilo que a gente sente, também tem esse sentido, né? Esse vai fazer com que o corpo físico reaja também, não é mesmo? E é incrível, porque aí também está ligado lá com a nossa infância, né, Aline? Quando a criança lá, muitas vezes, o que que aconteceu ali, Aline? Pois é, uma ameaça verdadeira está acontecendo nessa casa. Tem uma luta Tem uma acontecendo. luta acontecendo. Gente, é tempo real. É tempo real. Lizzie, desculpe, continue seu raciocínio. Conta para nós da luta? A luta é a Luna estraçalhando a manta em cima do sofá e Ah, o meu tapete, porque ela quer atenção só para ela. E apesar dela não estar me ameaçando verdadeiramente, ela está ameaçando a sua manta. A gente entende, exato. com certeza. Olha só, gente, como é incrível o nosso corpo. E ele vai reagir com ameaças reais, com coisas que estão acontecendo à nossa volta, mesmo que a gente esteja diante de uma situação real aqui acontecendo, mas ao meu redor tem coisas acontecendo. E muitas vezes na vida, vamos trazer agora para a nossa vida diária. Muitas vezes eu estou ali, às vezes no meu trabalho, no meu dia a dia, qualquer situação, lavando a louça, mas eu escuto um barulho, eu passo o olho e vejo algo e me assusto. Olha só como a gente já liga essa parte, luta ou fuga. Meu corpo inteiro reage dessa forma que a Aline descreveu, trazendo todo o sangue para as extremidades, tirando essa circulação principal dos órgãos aqui, porque alguma coisa vai acontecer. E aí eu já estou preparada. Aí isso acontece no corpo como a Aline descreveu o estresse, né? Causa esse estresse no corpo. Mas se ele é real, sim, ótimo. Você usou a força para jogar ali na Luna para ela parar de comer a manta. Isso, porque era real. Mas e se não é real? E se o barulho que Haveria. eu ouvi foi só uma buzina, mas o meu corpo todo se preparou. E aí, o que que eu faço com esse estresse todo que causou no meu corpo? Aonde vai toda essa adrenalina que agora não precisa lutar nem fugir. E eu faço o que com tudo isso agora? Porque eu não descarreguei, eu não fugi, eu não lutei. Então, vocês percebem como a gente tem muito recurso dentro de nós, mas nós precisamos saber usar, saber se realmente precisamos usar. Esse nosso recurso de luta, fuga, existe. E ele é para nos proteger. Muitas vezes ele vai nos proteger. Um carro que passa rápido, vou trazer o meu corpo para trás. O meu corpo vai reagir de acordo com aquela situação. Então, são momentos reais e vai existir momentos que não são reais. Mas aí é todo um trabalho, né, Aline, que a gente vai também trazer aqui no decorrer dessa nossa conversa hoje. Sim, e ter o conhecimento disso, como eu falei, é uma parte que nós chamamos de autônoma, que independe da vontade. Eu estava aqui concentrada falando com a Lise, então veio Uhum. essa intercorrência e olha como reagiu. Reagiu. Então, é uma coisa que não se controla? É, mas aí, falando das outras duas estruturas,
a gente consegue entender que, em parte, é possível amenizar esses efeitos. Então, a gente vai crescendo aqui nesse processo, porque tudo está acontecendo em toda essa estrutura. Nós vamos manter a imagem aqui até finalizar a questão do neocórtex, para ficar bem gravado aí para vocês, ok? Então, Lizzie, a gente vê que... Ah, dá para eliminar isso? Não! É a base da sua preservação de vida. Aqui, essa estrutura, por exemplo, a gente tem regiões que controlam a respiração, controla... Olha lá, aparecem umas coisas diferentes de vez em quando. Aparece ali também a parte da cardíaca, que também faz esse movimento correto e assim por diante. Então, também é uma estrutura muito importante nesse sentido. E impossível de viver sem ela. Então, vamos cuidar dos outros também, para poder Isso. ali amenizar esses sintomas que vêm em relação ao estresse e ansiedade, como eu falei. Que como até a gente descreveu no início, aqui nós estamos dividindo, mas não tem como ser só luta e fuga, não, porque tem uma emoção ligada e que também tem uma razão ligada. Então, isso tudo está tudo muito junto. A gente está aprendendo aqui a olhar ela separada, mas para que a gente possa ter esse crescimento, esse conhecimento para ter esse crescimento pessoal, individual, para que você saiba realmente o que está acontecendo com o teu corpo. Sim, lembrando que aqui nós temos uma parte do cérebro, ele está cortado ao meio. Nós estamos vendo só uma parte dele, uma metade dele, por assim dizer. Então, tem questões aí bem diferentes do hemisfério direito para o esquerdo e que se conectam o tempo todo para que a gente possa realmente fazer aqui o que a gente está fazendo, por exemplo. Exatamente. E entendendo isso, que temos essas reações, né? Vamos chamar assim, essa reação imediata. Vamos ter. Aí, seguindo para esse crescimento aqui, a gente encontra o quê? O límbico, né? Esse sistema límbico nosso, que muitas vezes está associado com as nossas emoções, com aquilo que a gente sentiu. Por exemplo, um exemplo, né, que eu dei aqui, estou lá lavando a louça, escutei o barulho, meu corpo reagiu, mas ele reagiu por quê? Porque talvez lá no passado um barulho fez com que eu, quando criança, sentisse o medo, o pavor, aquele susto. Então eu senti algo. E isso tudo está tudo junto e ligado, não é mesmo, Aline? Sim, sim, a estrutura do límbico, nós temos a memória afetiva, o registro da nossa gestação até os 7 anos de idade, todo ali. Nós temos o hipocampo também, que é a área que cuida das memórias aprendidas. Então, tudo que vocês ouvirem aqui, quando vocês forem dormir, é no límbico que, de certa forma, vai ser registrado. E outras que vão disparar hormônios justamente para nortear as emoções. E é interessante, Lise, porque assim, sabe o que que eu lembrei? As emoções básicas. Eu lembrei do filme Divertidamente. Se vocês ainda não assistiram, recomendo que assistam, porque ali ele mostra justamente como é que as emoções operam dentro de nós. E aí nós temos, eu vou falar algumas, hein, Liz? Vai que eu esqueça alguma, você me ajuda. Alegria, tristeza, raiva, nojo, e qual é a outra que eu sempre esqueço uma? O medo. O medo, ó. São É. emoções básicas. Todo mundo tem. Todo ser humano nesse planeta nasceu no sistema límbico com essas informações. Elas vão ser acentuadas ou não, de acordo com o que eu viver dentro da minha família. Uhum. De cada realidade, cada Cada... história vai determinar se eu vou sentir mais medo diante daquele barulho, diante daquela situação, porque que muitas vezes a gente pode comparar assim, dentro de uma mesma família, tem lá dois irmãos, os dois passam pela mesma situação. Acontece na família a mesma coisa, mas cada um vai sentir de uma forma. Um vai ter mais tristeza
o outro mais medo. Um vai sentir mais raiva, o outro vai sentir mais nojo daquilo, não quero nem tocar. Então, são as sensações que cada um vai desenvolver, por isso somos indivíduos, somos pessoas que têm uma individuação, cada um tem a sua, somos de uma família, compartilhamos a mesma história, mas cada um vai sentir algo diferente. Por isso, não somos iguais, nem entre a família. Sim, sim. E é interessante também, Lise, que essa área ela cuida do prazer, ela cuida também das questões aí que envolvem funções básicas do corpo. Porque dentro nós temos, eu vou falar algumas estruturas, tá? Só por curiosidade. Eu já falei do hipocampo, nós temos a amígdala cerebral, onde está o registro da nossa criança. Temos também o hipotálamo, que é ali o coordenador junto com a hipófise que manda no sistema endócrino. E o hipotálamo, ele coordena sono, vigília, saciedade, fome, coordena resposta sexual ou a falta dela, coordena um pouco do seu centro cardiovascular. E assim por diante. Então, se eu for ficar falando aqui as funções, olhe como o sistema límbico, ele realmente é muito importante. Inclusive, ele vai dar comandos diretos para o reptiliano. E digo mais, ele vai dar comandos diretos para o seu sistema imunológico. Então, muitas das doenças hoje, esse ponto de vista da neurociência garante que as nossas emoções, elas sim trazem somatizações, elas podem sim virar doenças. Tamanho é o poder, por assim dizer, do sistema límbico. E aí também lembrar, Lise, que emoções, elas duram 24 horas. Emoções são rápidas, não são sentimentos. É bom a gente lembrar, nós conversamos sobre essa diferença. Você quer falar um pouquinho para a gente, por favor? Emoção e sentimento. Eu já dei umas dicas É, aí. exatamente. O sentimento é aquele que é aqueles cinco, né, que a gente até comentou aqui, por exemplo, se eu sinto um medo, por exemplo, né? Esse medo, quando ele permanece, vamos dizer assim, ele permanece, ele se instala no corpo e diante sempre recorrente, recorrente, eu vou sentir aquele medo ou sentir aquela tristeza, isso com certeza vai acarretar em alguma soma para o meu corpo físico, porque ele não está como se fosse fluindo naturalmente, né? Está sempre ali, preso com aquele medo, com aquela sensação de que algo vai acontecer. Então, esses sentimentos, eles acontecem, eles existem no nosso corpo, e como você mesmo falou, essas emoções, onde elas somam junto com tudo isso que eu já vivi, eu estou e acontece novamente e novamente, isso tudo traz essa soma para o nosso corpo físico. Sim, sim. Então, as emoções, elas são rápidas, vão exigir respostas do corpo rápidas, mas elas duram 24 horas. Já os sentimentos, eles vão fazer aí uma conexão com essa terceira parte que está em laranja, que é o neocórtex, a parte pensante. Então, o sentimento, ele é duradouro e ele interfere diretamente no seu comportamento. Então, é interessante a gente saber essa divisão, porque muitas vezes a pessoa ela confunde uma reação natural por conta de uma emoção que faz parte do seu ser com um sentimento que ela acha que é a mesma coisa. Não, os sentimentos vão incorporar necessidades e outras coisas que vão abranger a parte pensante também do cérebro, que é o neocórtex no caso. Aí eu já dei um maior pulo e um spoiler aqui. Mas eu Mas acho que você tem mais alguma coisa para sim, acrescentar, Lise. mas se a gente continuar nessa linha, né? Por exemplo, sinto um medo ou sinto a tristeza, mas se eu começar diante dessa sensação que eu tenho, disso que eu estou sentindo, hoje eu amanheci com medo, parece que alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu vou ficar só nisso? Vou ficar alimentando 24 horas com emoções negativas? Ou eu vou parar,
pensar, analisar, realmente está acontecendo algo ou não? Então, é essa ligação que nós queremos aqui mostrar para vocês, que isso é possível fazer. Nós não precisamos só reagir diante desses sentimentos, muitas vezes alimentado com as emoções e sobrecarregando o nosso corpo físico. Nós não precisamos, nós podemos, por alguns segundos ali, parar, questionar, olhar, pensar, raciocinar se realmente tudo isso é real, se realmente isso tudo é necessário, porque muitas vezes não é necessário. Sabe aquela palavra é desnecessário? É nesse momento em que você olha e decide aquilo que você quer realmente olhar, né, para a realidade. Elise, e sabe que você me lembrou de uma conversa que nós tivemos esses dias e que eu usei uma palavra quando eu identifiquei como eu estava ali me sentindo mediante o sentimento, emoção em alguns pontos, nós estávamos conversando por WhatsApp, eu usei a palavra assim, isso é muito desproporcional. Então você usou essa questão aí de ser algo que, opa, peraí, isso aqui está condizente, isso aqui está. Às vezes essas reações que nós estamos tendo, elas são desproporcionais ao que de fato está acontecendo. Eu levei um susto, um susto no sentido de algo que aconteceu aqui comigo. Vou contar brevemente, eu quebrei um dente, então foi um susto naquele primeiro momento, eu falei, ai, dente caiu, socorro. Aí eu fui para dentista, o jeito que ela explicou, gente, aquilo para mim, eu falei, ai, perdi tudo, socorro, sabe? A minha reação foi completamente desproporcional. Daí foram passando alguns dias, eu fui lá de novo, fiz a radiografia, ela conversou comigo e me mostrou o processo que ia ser feito. Aí que eu falei, gente, que reação desproporcional que eu tive. Então, muitas vezes, porque diante de circunstâncias, é um imprevisto, eu não estava preparada para aquilo, enfim, eu só fiquei na primeira leva ali, na emoção da raiva, no misto do medo, uma tristeza, tal, me debatendo. Aí, quando a coisa foi abaixando, eu falei, opa, calma, não é tanto assim, não é desmerecer aquilo que eu sinto ou invalidar, mas trazer para a realidade para entender assim, aí usar o pensamento, peraí, não, o tratamento são X dias, meses, vai acontecer assim, eu vou poder fazer o pagamento da seguinte forma, eu vou poder fazer lá. Opa! Aí aquela reação que a gente está falando, ela Uhum. amenizou. É. É como Então, se o teu corpo estivesse em alerta, porque tinha algo acontecendo, vamos ter que lutar, lutar, lutar. Aí, quando você viu que não era tanto, opa, até descansou. sim, sim, eu lembro que a gente conversou disso, por isso que eu falei, vou trazer um exemplo agora, veio essa lembrança aqui para as pessoas Uhum. entenderem, porque é uma coisa do dia a dia que aconteceu. É. E eu fiquei muito, né, como eu falei, eu fiquei com raiva, aí por quê? Porque como terapeuta, eu sei que tem alguma coisa ali, lá, né? Opa, peraí, cheguei brava, com raiva, tal, aí vai aquela coisa, opa, usando o neocórtex. É. Vamos lá, pensamento com clareza na realidade, no presente. É, exatamente. E o aliado que nós temos para esses momentos assim, concorda comigo, Aline, que é o tempo? Sim, sim, sem dúvida, sem É o dúvida. tempo. E é o Nem que, o que, sempre. opa, Ah, e é o que a gente percebe, Lise, não só com a gente, porque é um processo também interno, mas com muitas pessoas que nós atendemos e convivemos. O que a pessoa que menos quer perder, que ela tem essa sensação, é o tempo. só que a solução está muitas vezes em esperar, questão de um tempo. Muitas vezes as nossas decisões, se a gente conseguisse parar alguns segundos, é o que eu digo, uma respiração leva quantos segundos? Só para você puxar o ar e soltar o ar,
muda até a tua forma de olhar para aquela situação, muda se você vai falar mesmo ou não vai falar, porque às vezes está aqui. Se você respirar, você até esquece o que você ia falar. Você já fez esse teste, Aline? É muito incrível. Às vezes está aqui, eu tô com aquela raiva, está aqui para falar, mas se eu parar, respirar, soltar, o que que era que eu ia falar mesmo? Nem lembro mais. Já nem me lembro. Se eu ia fazer algo que ia perder a cabeça, já nem me lembro. Então é bem interessante mesmo, por conta dessa. É um recurso que a gente pode usar para justamente acalmar o sistema reptiliano e acalmar o límbico e até mesmo esse pensante, que é o laranja aqui, que é o neocórtex, para que você possa tomar melhores decisões, possa fazer uma escolha melhor e que vai ser mais ali congruente, mais direta para aquilo que você precisa. Exatamente. E saber disso tudo aqui é para que você também possa, você que está ouvindo a gente, né? Para que você também possa ter essa opção, essa alternativa na tua vida, de que você não precisa só mais reagir, só mais, estou com raiva, vou xingar. Não, não, não precisa. Você pode parar, pensar, usar. Olha só, a gente dividiu aqui em três partes bem simples, bem básicas, um conhecimento básico, mas que já é um fundamento para você tomar novas decisões, saber como decidir a partir de agora, né? Quando você estiver numa situação, diante de uma situação, saber como decidir, como se colocar naquela situação. É verdade. E aí agora nós fomos dando exemplo dessa interação, mas eu vou só dar um pitaco aqui em Sim. relação ao neocórtex, porque a gente falou dele, mas não falou diretamente. O neocórtex é toda essa área que está aqui como laranja, e ela vem correspondendo, então, a tomadas de decisão, ela também está ligada à parte da sua coordenação ali de movimento, que a gente chama de área motora, a questão aqui da parte frontal, a testa, que realmente decide coisas profundas, que faz com que você se conecte, tenha compaixão, e também a empatia. As pessoas pensam que a empatia é uma emoção, tá ligado? Não, ela é uma construção cognitiva. O que que é isso? Precisa de raciocínio para ter empatia, gente. Olha que coisa interessante. Só que dependendo da referência que eu tenho lá na minha infância, como foi construído ali a minha sobrevivência, as minhas emoções, eu vou ter dificuldade em alguns aspectos também comportamentais. Então, essa área laranja, ela é bem repleta de atividades, mas a gente pode colocar aqui principalmente com essa parte pensante que realmente desenvolve a faculdade de raciocínio, como alguns conhecem e tal. Então, tudo aqui para que você possa coordenar a tua emoção, a tua parte pensante e também o teu corpo. Vou resumir aqui, então, só para a gente. Eu vou tirar a imagem para o pessoal ver Sim. nossa beleza maior aqui, Liz. Então, ó, nós temos aqui sobrevivência, emoções e parte pensante de uma maneira bem simplificada. Tudo isso acontecendo, sim, ao mesmo tempo, principalmente para que você preserve a sua vida. É. Voltamos. Voltamos! E é muito gostoso, Aline, é muito gostoso conversar sobre isso. Até foi isso que gerou essa nossa criação desse canal. Foi quando, em alguns momentos, nós duas, como terapeutas, como amigas, como muitas vezes uma paciente da outra, uma cliente da outra, pedindo ajuda, recorrendo uma à outra, a gente teve essa ideia. Como é gostoso a gente descobrir, a gente aprender, a gente falar sobre as nossos recursos, nossas capacidades. Por que não levar para vocês? Para vocês que também, de uma forma prática, de uma forma bem simples, para que vocês também possam entender.
sobre esse recurso que é seu, é seu. Você tem isso dentro de você. E a gente faz esse convite agora de você começar a se observar. Se observe quando, com certeza, né? Não vamos agir separadamente, mas a gente consegue, Aline, numa situação, sentir, né? Se perceber, estou lutando, estou fugindo, estou só na emoção, estou só no racional, porque muitas vezes eu estou só querendo a lógica de tudo, analisando tudo. Fazer essa, a gente convida você a fazer essa análise pessoal aí. O que você acha, Aline? Sim, exatamente. Eu só posso mudar aquilo que eu começo a enxergar, aquilo que eu observo. Então, partir dessa observação agora, com essa informação, com esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui, eu tenho certeza que vai ser diferente e vai ser uma análise mais rica para que você possa transformar aquilo que você quer. As pessoas falam assim, inclusive, eu vou fazer um adendo. As pessoas subestimam muito práticas simples para poder transformar hábitos, criar hábitos e tudo mais. Só que, se a gente observar esse funcionamento do nosso cérebro e dos nossos sentidos, fica muito mais prático. É assim, tudo que eu trouxer de ruído vai me atrapalhar no meu crescimento. Tudo que eu trouxer que facilite e use a potência que é cada órgão, a potência que é o que são os sentidos e o cérebro, certamente você tem muito mais resultado. Então, essa observação para poder depois fazer uma ação, certamente vai fluir melhor. E não só para É. você, para os seus também. Exatamente. E convidamos, sim, convido mesmo você a, quando estiver lavando a louça, que você sentir que o teu corpo muda, quando estiver dirigindo o carro, que você sentir que o teu corpo muda, analisa, olha, se questione. Opa, olha aqui, ó, é o meu sistema reptiliano aqui, ó, luta ou fuga, o que que é? Não, mas não precisa, então vamos voltar ao normal, tá tudo bem. Né? Como se eu falasse para o meu corpo, tá tudo bem, foi só um sustinho. Não precisamos lutar nem sair correndo, que está tudo bem. Então, esse convite para se conhecer é o mínimo que a gente faz com esse presente que a gente recebeu, que é a vida, que é a vida. E a gente sempre comenta, né, que todos nós gostaríamos de ter esse controle, autocontrole, né? Controlar as minhas próprias emoções, meus sentimentos, emoções, controlar minhas reações. Está aqui o primeiro passo. Se você também tem esse desejo de autocontrole, de saber, está aqui o primeiro passo. Primeiro passo para você começar a se olhar e se conhecer, porque nós só controlamos o que conhecemos. Se eu não conheço, eu não tenho como controlar. Exatamente isso. Eu falei essa frase com outras palavras para uma É, aham. cliente minha que, mas eu não quero nem olhar. Eu falei, então você vai ficar difícil para você ter autodomínio, porque eu só posso dominar aquilo que eu conheço, que eu não conheço, não tem como. A hora que a bomba explodir, como eu costumo falar, que o corpo reagir, que a emoção vier com toda a energia que está reprimida, você não sabe o que você vai fazer. Então, é bem isso. Então, essa questão de você olhar, o autoconhecimento, ele te dá base, e o conhecimento, gente, olha que interessante, é autoconhecimento. Então, o conhecimento envolve essa informação aqui que nós estamos trazendo de neurociência. Não é só ir lá e, eu sou, fazer lista de qualidades, fazer lista de dificuldades, também ajuda. Não estamos falando aqui, são recursos. Mas saber como é que funciona aqui, ó, Uhum. faz muita diferença. É, exatamente. Então, esse convite nós deixamos. Queremos também que vocês coloquem ali para nós, comentem para nós como foi ouvir tudo isso, como é para vocês, para cada um de vocês, ouvir, se conhecer, se olhar, se é fácil, se é difícil, porque muitas vezes no início é como um treinamento, é como quando eu vou na academia.
vai doer se olhar, não temos esse costume de se olhar, não é tão natural, então vai dar uma certa canseira, né? Mas a gente faz esse convite, coloca para nós, escreve lá no nosso canal, escreve lá, coloca para nós qual é a tua maior dificuldade? Qual a tua maior dificuldade em se olhar? Se tem ou não tem? E comenta lá para nós e traz tudo o que vocês também estão sentindo, tá ok? Reforçando esse convite e também não só pontuando o que vocês perceberam, sentiram, como foi que chegou esse conteúdo para vocês, mas também sugestões de novos temas. Nós estamos aqui seguindo algumas ideias que nós sentamos, conversamos e gostamos, mas é importante também saber como é que nós podemos aprofundar esse olhar para si aí no canal com vocês. Então, por favor, também disponibilizem isso que nós vamos ficar muito felizes em trazer o tema e explanar aqui com vocês. Exatamente. Acho que nós abordamos, né, algo que ficou bem claro aqui, esperamos que tenha ficado claro, e agradecemos. Agradecemos muito de coração por estarmos aqui primeiro, de também ter esse conhecimento e que não para, né, Aline? Não para o conhecimento. A gente sempre quer algo mais e mais, e isso é incrível, a capacidade que o nosso corpo tem, ela é incrível. E conhecer cada vez mais um pouquinho sobre isso vale a pena. Vale a pena. Por isso, gente, muito obrigada. Eu, do fundo do coração, estou agradecendo aqui por vocês estarem aí, pela Aline também. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, Lise, por esse projeto que é tão gostoso, tão maravilhoso, e a todos que estão conosco por aqui. Muito, muito obrigada e até o Até a nosso próxima. próximo videocast, nosso próximo episódio. Exatamente. Até a próxima. Tchau, Até. pessoal. Tchau.